E aí, então, agora eu vou dar a sequência e explicar por que que o rei ficou tão feliz. O que ela falou? Tá? Então, eu vou falar isso. O que você está falando, Júlia? As pinceladas da grama são verticais. Olha só, o pincel ele vai fazer assim. Você pode depois até virar, Júlia, o pincel assim, se você quiser fazer gramas mais fininhas, tá? Mas aqui no caso, eu trabalhei com o pincel nesses, assim, ó, puxando ele nesse sentido, tá? Eu tô lendo aqui, mas eu acho que deu certo para você entender. Depois, Renatinha, se você pode tentar fazer vendo o vídeo, tá? Então, deixa eu retomar a história, gente, presta bastante atenção. O rei ficou impressionado, porque quando o senhor Pincel fez todo o fundo, o gramado e o céu, ele pôde enxergar uma árvore, que foi uma árvore que, na verdade, o pai dele pintou quando ele nasceu. Quando ele nasceu, o rei plantou uma árvore. E ele foi acompanhando o crescimento dessa árvore durante toda a vida. Mas ele não conseguia ver direito aquela árvore. E a partir do momento que todo o fundo foi feito, a árvore apareceu para ele. E ele falava, nossa, eu não conseguia entender o quanto ela tinha crescido. Eu sabia, eu percebia que ela estava crescendo, mas eu não conseguia vê-la. Eu estou impressionada, eu estou muito feliz. Mas aí o senhor Pincel falou assim, mas senhor rei, ela está toda branca. Uai, mas qual o problema dela estar toda branca? Senhor rei, as árvores podem ter muitas cores. É verdade? É. Então, o senhor Pincel explicou para o rei. Olha aqui. Vamos dar um banho no senhor Pincel, gente. O senhor Pincel não gosta de ficar sujo. Bom, mas aí então, o senhor Pincel, enquanto tomava um banho, foi explicando para o rei. Essa sua árvore, ela é um flamboyant, senhor rei. Flamboyant. Eu sabia que era um flamboyant. Bom, mas lá de onde eu venho, as árvores, tudo é muito colorido. E tem todo tipo de árvore, todo tipo de cor. Geralmente, as árvores, elas têm o tronco delas na cor marrom, variando de várias tonalidades, mais claras, mais escuras, às vezes verde. E geralmente as folhas, elas são verdes. Mas tem árvores que, dependendo da época, dependendo do momento, elas ficam super coloridas. Essa árvore do senhor, eu vou mostrar como que ela é. O senhor rei ficou impressionado, pensando, nossa, como vai ser essa árvore? Bom, obviamente, se eu tivesse feito o desenho, vocês iriam ver aqui, né? Ia estar branco o desenho da árvore. Mas como eu queria trazer para vocês a ideia de vocês irem pintando e o desenho acontecendo, eu não fiz a base do desenho da árvore. E nós vamos fazer agora, tá bom? E aí tem um truque aqui que eu acho que agora é hora de vocês prestarem atenção. À medida eu vou fazer o tronco, aí vocês podem ir fazendo, eu vou explicar os galhos, vou fazer as folhas. E então vocês podem ir prestando atenção nisso, porque agora ele vai pintar a árvore, tá? Pra gente ir pro final da nossa história. Bom, enfim, então presta bastante atenção. E o senhor rei ficou sentadinho só observando. E o seu rei não estava sozinho, não. Vários serviçais do rei, os empregados, os ajudantes, estavam todos lá também, observando tudo. E muito felizes, porque era a primeira vez que eles estavam vendo o rei feliz e pensando assim, nossa, finalmente alguém veio para ajudar a gente. Bom, mas vamos seguir. Olha só, presta bastante atenção. Nós vamos pegar um tufo de amarelo e vamos colocar bem aqui, ó. Você pode botar no meio, botar um pouquinho do lado, você escolhe aí. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Eu vou fazer tipo um sinaleiro, gente. Aí você vai assim, Jesus amado, danou-se tudo. Não, calma. Lava o senhor Pincel. Limpa o senhor Pincel.
Agora eu vou pegar o vermelho, mais ou menos na mesma quantidade. E vou colocar aqui embaixo. Ai, Jesus, não tenha medo. Só não bota demais, senão você vai ficar com muita tinta. Geralmente eu boto aquela quantidade, um tufo de tinta. Lavou o senhor pincel, secou o senhor pincel. Gente, por que eu faço isso? Porque as crianças precisam aprender a cuidar bem do senhor pincel. O senhor pincel, ele é quase uma entidade, assim, sabe? Porque aí, então, a gente aprende a cuidar dele, a não deixar ele sujo. E aí as crianças vão entendendo que a gente tem que realmente tomar conta do senhor pincel. Ele não pode ser jogado de qualquer jeito. Porque eu vejo muito na escola, em pouco tempo, todo o material é desperdiçado, é estragado. Por quê? Porque as crianças não entendem que o senhor pincel precisa ser respeitado. E aí por isso que ele é tão vaidoso, ele é tão neurótico, com essa história da limpeza, com cuidado na hora de limpar os cabelos dele. Então assim, o senhor pincel vira quase um amigo nosso na escola, né? A gente cuida dele com muito carinho, tá bom? Bom, gente, olha só, é tipo um sinaleiro, né? Mais ou menos. E agora vamos prestar bastante atenção na forma que eu vou trabalhar. Primeira coisa, eu não vou trabalhar com o seu pincel assim, eu vou trabalhar com ele virado, com esse lado mais fino dele, para eu não ter uma coisa muito larga. Eu vou fazer um tronco aqui, tá? E aí é assim, você vai começar a misturar. E por que eu tô misturando essas três cores? Porque quando eu misturo as três cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, eu vou conseguindo o marrom. Vocês viram que eu misturei o amarelo e o azul e eu consegui o verde. Isso é o que a gente chama de cor secundária. E essa cor aqui, ela é uma cor terciária. Porque ela sai da mistura de duas primárias mais uma outra primária. Que seria, na verdade, uma mistura que a gente pode falar de eu misturar o amarelo com um azul, que é um verde, mais uma vermelha. Entendeu? Mais uma cor primária. Vocês estão observando que tá ficando marrom? Não sei se dá para vocês verem aí. E detalhe, se você for querendo alargar, o negócio vai ficando largo. Então, não preocupa. Ah, ficou amarelo aqui, deixa... Não, porque quando vai ficar nesses tons, eu vou mostrar aqui pertinho para vocês. Tá vendo que vai ficando aqui, olha? Isso aqui vai dando noção de luz, de sombra. Não preocupa, não fica querendo consertar. Pode deixar a pincelada solta mesmo. E deixa essa quantidade. Olha, tem tinta no meu pincel. Bom, aí, ó, eu fiz aqui o meu tronco. Lembra, isso aqui é um flamboyant. Flamboyant não tem um tronco muito largo, não. Em Goiânia, que é a minha cidade, né, tem bastante flamboyant. Lá na Vila Nova, a avenida lá principal, ela é todinha de flamboyants. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. Vanessa, você me perguntou? Ah, sim. Você vai botar o azul. Eu começo sempre da cor mais clara. Eu boto o amarelo, o vermelho e o azul. As três cores primárias, tá, Vanessa? Olha só. Eu fiz aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a raiz e os galhos. Gente, presta atenção. Para eu fazer a raiz, eu vou pegar da quantidade de tinta que ainda tem aqui. Lembra, sempre que a gente pega tem que ser de leve. E vou puxar um rabinho pra cá, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem que aqui tá mais escuro. Puxei um rabinho pra cá. Vou até chegar mais perto aqui, ó. Olha o rabinho. Tá vendo? Agora, eu vou puxar um rabinho pra lá. Do jeito que for, E eu vou pegar aqui no meio, mais ou menos, e puxar um rabinho menor pro canto de cá, ou pro outro canto, sei lá, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Olha, com um rabinho grande pra lá, um rabinho grande pra cá e um mais ou menos ali. Gente, isso é livre, é solto, do jeito que vocês derem conta, não estressa. Agora nós vamos fazer os galhos. O galho do flamboyant é um galho longo, tá? E aí eu vou puxar, e isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Não tenta consertar. Pega a tinta, eu venho aqui no... Ó, o meu tronco tá cheio de tinta. Então, eu pego ele
E vou riscar. Lembra? Eu vou riscar com o lado fino do pincel, não vou pincelar com o lado grosso. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a tinta e vou trazer. Gente, olha aqui. Tá vendo que eu trouxe a tinta? Não preocupa, não tenta consertar. Ah, Ana Rita, mas o meu ficou com defeito. Não preocupa. Depois eu vou explicar o que você vai fazer com esses defeitos. Aí, ó, trouxe 2 pra lá. Agora, eu vou trazer um pra cá. Se você tem a tinta no pincel, ela desliza fácil. Senão, ela desliza com um pouco mais de seco e faz umas falhas. Não tenta ficar consertando. Se você tentar consertar, ela vai ficar larga, grossa. Aí, eu vou fazer um segundo galho aqui, ó. Ah, tá vendo que não emendou? Olha aqui. Não preocupa se deu falha. Não preocupa. Simplesmente pinta. Agora, eu vou jogar um outro galho aqui, ó. Joguei um galho ali. Eu tô sempre pegando, ó, tá vendo? Eu tenho tinta aqui, eu pego da minha tinta. Se a sua tinta acabar, você faz um pouco mais. Joguei um aqui e vou jogar um aqui, né? Tá vendo que tem um buraco? Então, eu vou jogar aqui também. Olha que interessante, esse puxou um amarelo junto. Vou corrigir? Não, não vou corrigir, vou deixar. Até ficou parecendo que é uma luz, tá vendo? E essa é o legal do impressionismo, da pintura. É você deixar o vermelho, deixar o amarelo, deixar as cores aparecerem. E aí eu vou pintar aqui, puxar um aqui pra cima. Isso. Tá vendo? E aí eu pintei meu galho. Acho que eu não preciso de mais, não. Acho que tá bom. Vou jogar um aqui, ó. Pronto. Olha aqui. O seu vai ficar grosso? Vai, às vezes fica, gente. A gente tá aprendendo, né? Fazer mais fina, assim, é uma questão de habilidade, de tempo, tá bom? Bom, depois que a gente faz todo o galho, lava o seu pincel, seca o seu pincel. Eu quero que vocês parem um pouquinho onde vocês estão fazendo, que eu vou dar sequência aqui para mostrar como que eu vou fazer as folhas, tá? Então, vocês entenderam, né? Você vai puxar... Não, gente, às vezes as árvores ficam super largas, fica com os troncos parecendo um cabelo espetado. Isso é normal. Cada um vai, aos poucos, achar o seu jeito de fazer. E árvore pode ter vários tipos de árvore, vários modelos de árvore, tá? Então, não preocupa. Esse é um primeiro momento, é um momento da gente aprender. Tentar treinar a técnica, tá? Não preocupa. Olha só, vamos prestar atenção para eu mostrar como eu vou colocar a tinta amarela e a tinta azul para fazer as folhas, tá? Presta atenção. Mesma coisa, eu vou pegar os tufos de tinta, só que aí eu vou espalhá-los aqui, ó, em volta da árvore. Mais ou menos próximo, assim, da ponta dos galhos. Ó, tá vendo? Então, você pode colocar os tufos amarelos de tinta. Vou botar um aqui, ó. Tá? Então, eu fiz mais ou menos em volta. Agora, lavei o senhor pincel, sequei o senhor pincel. Atenção. E agora eu vou pegar o azul e vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar o azul bem do ladinho do verde, do amarelo, tá? Gente, vocês têm que acompanhar até o final da história para vocês verem o que vai acontecer no final dessa história, hein? É muito legal. Essa é uma história que ela tem uma mensagem que eu particularmente gosto muito. Quando eu criei essa história, eu queria que as pessoas também entendessem um pouco do sentido do que é a arte, do que é a pintura, tá? Então, nós vamos falar disso mais no finalzinho. Gente, olha só, espalhou? Olha que legal. Vou limpar meu pincel, né? Lavei o senhor pincel, puxei um pouquinho da água, dei uma secadinha nele.
Agora, presta bastante atenção. Nós vamos trabalhar com o senhor pincel nesse sentido, como se eu fosse dar umas batidas na tela, no papel, né? Aqui no caso, tá? E na horizontal, eu vou batendo assim, ó. Sabe igual impressora? Que vai, né? Antigamente a gente usava máquina, né? De escrever. Então eu vou batendo assim, nesse sentido, tá? Ele inclinado, eu encostando e fazendo. E aí vocês vão perceber o efeito que isso vai causar. Vou ter que chegar um pouquinho pra cá pra eu poder fazer. Ó, eu vou bater o senhor pincel e vou misturando ele com o verde, com o azul, e olha aí. E aí eu vou fazendo as impressões. É importante você ir batendo, e como se fosse, como eu falei, a impressora que vai pra lá e vem pra cá. O povo mais antigo vai lembrar da máquina de escrever. E aí você vai fazendo assim, olha, não vai deixando ele fechado não, você vai dando espaços. É legal deixar o céu aparecer. Olha aí. E aí aqui vai dando a impressão, a sensação de que existem muitas folhinhas. Vou fazer aqui bem. Aí, por exemplo, lembra que tinha aquela falhazinha aqui? Você vem aqui com a, ó, aí você tampa. Tem um lugar que seu galho ficou muito grosso. Vem com verde e tampa. Por isso que eu falei que não precisa ficar preocupado se ficou estranho ou não. Porque agora, a hora que você vem com a folha, com as folhinhas da árvore, você vai tampando também algumas falhas, algumas coisas que apareceram. Olha só. E é importante, eu vou mostrar depois de pertinho, vocês deixarem partes escuras, o azul aparecer, o amarelo aparecer, porque é isso que vai dar a sensação de que isso daqui é uma árvore cheia de folhinhas. Isso é muito importante. Vou mostrar de perto. Olha aí, que legal. E olha como dá a sensação que tem luz e que tem sombra. Por quê? Porque olha aqui. Eu vejo o amarelo, eu vejo o azul e o verde. Porque aí eu vou desde a luminosidade do verde, que é quase amarelo, até a sombra, que é azul. Entenderam? E aí vai fazendo. Bom, lembra que eu falei que isso aqui é um flamboyant? Flamboyant, não sei se vocês lembram, eles, dependendo da época do ano, ele tem umas florzinhas, né? Então eu vou ensinar para vocês como fazer essas florzinhas, que é uma outra mistura. Que aqui até agora a gente trabalhou só a cor, o secundário verde, né? Que é a mistura do amarelo com o azul. Então, eu vou trabalhar a mistura do amarelo com o vermelho, que é a outra secundária, que é o laranja, que é mais ou menos as cores. Então, eu vou espalhar um pouquinho de amarelo, mais um pouquinho, só um pouquinho, porque já tem amarelo, mas eu vou botar aqui, ó, uns amarelos. Um pouquinho mais. Quase não vai dar pra você. Voltou? Não, parou. Tá, então eu vou... O que eu faço? Deu pause? Voltou, gente? Voltou? Vocês voltaram? Então eu vou seguir. Deu pause aqui. É por causa da minha limite. Então vamos lá? Pega o vermelhinho, um pouquinho do vermelho e vai colocar assim, ó, pertinho também. Pouquinho, gente. Vocês dá pra vocês verem. Tem que ir logo, porque eu tô com pouca bateria, às vezes dá, tipo, dificuldade de coisa. Tá vendo que eu coloquei? E agora vocês vão fazer bem devagarzinho, batendo. Lembra da máquina? Ó, eu vou bater jogando um pouquinho da mistura, e aí ele vai ficar um pouco vermelho, ele vai ficar um pouco laranja, como se fossem pequenas florzinhas que ficam no topo das folhas. Eu não sei se vocês já viram um flamboyant. Tá vendo? Olha aqui, vou botar de perto. E aí eu posso jogar umas florzinhas assim, ó, no chão. Eu posso pegar aqui um pouco de tinta e até arrumar aqui no pezinho, jogar um pouquinho de florzinha no chão da minha pintura.
como se elas tivessem caído um pouquinho, tá vendo? Bom, gente, agora, vocês podem depois ir terminando, porque eu vou então terminar a história, pra gente poder dar sequência, porque eu já devo estar no meu limite aqui do storage, né, da live. Olha só, presta bastante atenção agora. Quando o senhor Pincel terminou de pintar toda a árvore, ele se virou para o rei e o rei estava sentado no chão, chorando, chorando copiosamente. Os empregados do rei, os serviçais do rei, ficaram desesperados, porque eles falaram: meu Deus, deu tudo errado, o rei tá triste, o rei tá chorando, ele vai pegar o senhor Pincel, ele vai escorraçar o senhor Pincel daqui. E eles ficaram falando entre eles que deu tudo errado, porque o rei estava muito triste. E aí, o senhor Pincel chegou perto do rei, muito calmamente, e perguntou para ele: senhor rei, tá tudo bem com o senhor? O senhor rei, enxugando as lágrimas, olhou para o senhor Pincel, deu um grande abraço no senhor Pincel e disse assim para ele: sabe, o meu pai me deixou quando eu era ainda muito jovem. E eu só tinha essa árvore para poder lembrar dele. E eu tive muito medo, porque eu tive que assumir muitas responsabilidades. Tinha que assumir um reino inteiro. Então, toda vez que eu sentia esse medo, essa dúvida, eu vinha aqui, para perto dessa árvore. Mas eu não conseguia ver direito. Eu não conseguia perceber direito. E eu tentava me acalmar aqui perto dela. Mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Porque você fez algo que eu nunca podia imaginar. Porque à medida que eu agora vejo a árvore, eu posso perceber. E isso me trouxe um sentimento que há muito tempo eu não sentia, que é o sentimento da presença. Eu sei, eu sinto agora a presença. E você, senhor Pincel, você me devolveu isso. E agora eu estou muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida. E eu queria então dizer, porque o senhor pode ter o que o senhor quiser do meu reino. Gente, o senhor Pincel ficou muito emocionado. Mas o senhor Pincel já sabia que isso ia acontecer. Então ele, muito calmamente, falou assim: olha, senhor rei, eu não preciso do seu tesouro, porque lá de onde eu vim, do meu país, tudo é muito colorido, tudo é muito bonito, tem muita luz. Porque você percebe a luz quando existe a cor. Sem ela fica tudo muito ofuscado. E aí, o senhor Pincel falou assim para o rei: sabe o que eu preciso? Que o senhor deixe eu ficar aqui, para eu seguir pintando as outras coisas, porque hoje eu pintei só... Porque hoje eu pintei só a sua árvore. E agora eu vou poder pintar o resto do reino. E eu queria pedir a permissão que o senhor me deixasse aqui no reino para poder fazer isso. Então o rei falou assim: claro, o senhor vai ter tudo o que o senhor precisa. Inclusive, eu vou te entregar o meu cetro. Porque à medida que o senhor for em qualquer lugar do reino e levando o meu cetro, o senhor vai poder ter todas as portas abertas para poder fazer o que o senhor achar que é necessário, porque eu confio no senhor. Gente, esse cetro é um lápis. Próxima semana, tenham um lápis para eu poder desenhar algumas coisinhas para a gente poder pintar. E aí, gente, foi assim
que o senhor pincel passou a ter a permissão para poder seguir no reino branco, todo branco, transformando o reino e mais, transformando as pessoas do reino. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Eu quero que vocês, nas outras sequências, cada encontro nosso, nós vamos aprender a pintar alguma coisa diferente. E aí, hoje, eu vou depois postar outras imagens de pinturas impressionistas para vocês poderem se inspirar. Vocês podem se inspirar através de fotografias para fazer outras pinturas e tentar trabalhar essa técnica que eu ensinei hoje para vocês, de colocando as cores primárias e misturando elas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. É muito bacana, assim, meus alunos que volta e meia fazem isso, eles sempre me dão um feedback que eles fazem na escola, que as crianças gostam muito. E é uma forma de você começar a respeitar as cores, respeitar os materiais e começar a dominar a técnica da pintura. Bom, agora para finalizar, vocês entenderam que eu deixei essa margem? Por que eu deixei essa margem? Porque aí você depois pode pegar um passe-partout, que é uma folha para fazer uma margem, e você vai colocar. E isso, olha aqui, gente, isso dá o acabamento da pintura. Olha como fica linda, tá bom? Então, na próxima semana, eu espero vocês aqui pra gente seguir com as histórias do Senhor Pincel, no Reino Branco, todo branco. Eu acho que ele vai encontrar com a Dona Francisca semana que vem. E aí eles vão pintar coisas muito interessantes. Tá joia? Então, gente, pode convidar outras pessoas, podem ver o vídeo novamente. Aí chama outras pessoas para fazer. Tirem fotografia. Quando vocês forem tirar fotografia, tira de perto, como se fosse fazer assim, para não aparecer a borda. Então você tira e aí você posta para eu conhecer, tá bom? Para eu ver o que vocês fizeram. Um beijo. Adorei. Tá? Próximo domingo na mesma hora. Beijinhos. Ah, deixa eu ler um pouco aqui, gente. Olha aqui, vocês, tá bom. Eu espero que vocês gostem. Gente, desculpa não poder conversar demais com vocês, porque senão não ia dar o tempo. Alguém tem alguma questão que queira falar, perguntar? Posso até responder agora rapidinho. Quando vai ser a próxima live? A próxima live vai ser domingo que vem, às 11 horas, aí no horário do Brasil, tá bom? Tá ótimo, então. Gente, beijos, beijos, beijos. E aí depois eu vou acompanhar vocês podem escrever, fazer comentários, e aí eu vou respondendo. Tá joia? Tchau, tchau!